João 12, versículos de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa encheu-se de perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Palavras da salvação. Primeiro vamos saber quem são os personagens desse jantar. Aqui a gente fala de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, a gente já fez um encontro no ano passado sobre ele. Era aquele amigo íntimo de Jesus que havia morrido, já tinha 4 dias que estava no túmulo. E Jesus foi a Betânia, quando chegou lá, ele chora e ressuscita Lázaro. A gente fez um encontro sobre ele. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, que encontraram com Jesus e falaram: se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Marta e Maria também são personagens de uma outra história muito interessante, que foi quando Jesus visitou as duas e Marta estava preparando as coisas da casa, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. E Marta, chateada com a folga da irmã, perguntou a Jesus: vem cá, você não se importa não? De eu estar aqui arrumando tudo e ela aí sentada? E Jesus diz: ô Marta, você se preocupa com tanta coisa? Mas só uma é essencial e Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Então a gente vê alguns momentos de Jesus com essa família, com esses 3 irmãos, que mostram muita intimidade. E quem era Maria? Essa Marta era casada com Simão, leproso, e Maria era irmã dela. Quem era Maria? Maria não é Maria de Madalena. Aliás, Magdala é longe de Betânia. Essa Maria morava em Betânia, irmã de Marta e Lázaro. E ela era, gente, prostituta. E prostituta de leprosos. Betânia era um local onde tinham leprosos. Tanto é que a irmã dela era casada com Simão, leproso, e morava lá. Então ela era prostituta de leprosos. E por ser prostituta de leprosos, ela ganhava muito. E um dos instrumentos de trabalho dela era o perfume. 2 motivos. Um, para atrair os leprosos, os perfumes deviam ser muito caros. E o outro, para tirar o cheiro deles dela. Depois de ter relação, ela tirava com aqueles perfumes, aqueles bálsamos. Então esses são os personagens da nossa história de hoje. E quando essa história acontece? É uma das poucas histórias que a Bíblia situa exatamente a data. 6 dias antes da Páscoa. Ou seja, 6 dias antes de Jesus falecer. Na semana que ele ia falecer. E a primeira lição que a gente tem desse jantar é que está escrito aqui: deram ali uma ceia em sua honra. Já pensaram se esses irmãos tivessem com preguiça de fazer essa ceia? E falassem: não, vamos deixar para depois da Páscoa, porque todo mundo vai ter que ir para Jerusalém mesmo, ter que arrumar as malas. Talvez essa ceia não tivesse acontecido. Então a primeira lição que esse texto traz para a gente é não deixar para amanhã. A gente tem conversado muito sobre isso. Sobre não deixar para amanhã, para mostrar o tanto que as pessoas são importantes para a gente. Eles fizeram um jantar para Jesus e mal sabiam que era um jantar de despedida de Jesus Cristo. Jesus já sabia, tanto é que no último versículo ele diz que era para a sepultura dele que ela estava guardando aquele perfume, ou seja, era para despedida. Jesus já sabia que ali seria despedida. Eles não. A gente também não sabe quando será a última vez que a gente vai abraçar uma pessoa que a gente ama. Eu, quando estava preparando esse texto, me emocionei porque me lembrei de uma grande amiga que faleceu. O nome dela era Patrícia. Ela era minha afilhada do Segue-me. E ela, durante um tempo, morava em Goiânia. E ela vinha fim de semana para poder ver os pais que estavam aqui em Brasília.
Irmã da Gabi. Patrícia Tomé. E a Paty, numa sexta-feira, deixou um bilhete. Eu estudava à noite na faculdade. Ela deixou um bilhete na minha caixa de correio e dizia assim: madrinha, eu te amo e tô com saudade. Eu cheguei em casa, nunca abri a caixa de correio, abri a caixa de correio naquela noite, não me pergunte por quê. Olhei e fiquei com preguiça de ligar para ela. Falei, não, vou ligar amanhã para a Paty, que a gente vai conversar muito e eu tô cansada. Infelizmente, no dia seguinte, pela manhã, eu acordei com o telefonema da mãe dela, dizendo que a Paty havia falecido. Foi inevitável lembrar disso quando eu li esse texto. Qual era a probabilidade de uma menina cheia de vida morrer naquela noite? Mínima. Mas eu deixei para amanhã. Então, uma das grandes lições desse texto, já no primeiro versículo, é isso. Não deixar para amanhã. Porque a gente não sabe se vai haver o amanhã. E não deixar para amanhã para dizer que você ama. Ela não deixou para amanhã. Eu guardo esse bilhete com todo carinho, como se fosse o testamento dela de amor por mim. Não deixar para amanhã para dizer que você ama. Ou para dizer que você perdoa. Ou para dizer, olha, você é importante para mim, eu vou fazer um jantar lá em casa hoje para você. Você é tão importante para mim. E também não deixar para amanhã para honrar a Deus na sua vida. Esse jantar era em honra a Jesus Cristo. Às vezes também na nossa vida espiritual, não só na nossa vida cotidiana, né, no dia a dia ali com os amigos e familiares, mas também na nossa vida espiritual, a gente deixa para amanhã para cumprir certos compromissos com Deus, com Nossa Senhora, coisa que a gente, não, eu ainda vou, sei lá, rezar o texto todo dia. Aí esse todo dia nunca chega, né? É todo dia menos hoje que eu tô bem cansada. Então também não deixar para amanhã, para fazer os seus compromissos com Deus, que você, seu coração pede. Não deixar para amanhã. Eu estava vendo uma pregação de um padre que dizia assim, né, que algumas pessoas têm uns pecados que diz que são pecados de estimação. Fala, não, isso aqui são de estimação. Não deixar para amanhã para deixar de pecar esses pecados de estimação. Deixar para hoje. Por hoje, Senhor. Por hoje eu quero te agradar. Ah, mas Kel, é difícil demais. Mas por hoje. Então a primeira lição desse texto pra gente é o fazer o que seu coração está pedindo para fazer. Não deixar para amanhã, porque dói muito. Eu lembro que quando eu recebi aquele telefonema, eu fui ao enterro da Paty e como me doeu não ter dito a ela, ela sabia que eu a amava, mas como me doeu não ter ligado aquela noite anterior. Não deixar para amanhã. Outro aspecto cheio de simbolismo aqui nesse texto é quando diz que Maria levou um vaso de perfume caro. A gente pode pensar assim, Maria estava tão rica, né? Que levou o que sobrava. Quando Maria leva o vaso de perfume caro, ela se assume na frente de todo mundo. Ela não tem vergonha de assumir-se como prostituta. Era a identidade dela de prostituição, de leprosos, aquele perfume caro. Essa humildade de Maria, ao se mostrar como é, a igreja acredita que foi aí a verdadeira conversão dela. Porque se ela ainda tinha perfumes, ela ainda se prostituía. Mesmo sendo íntima de Jesus Cristo. Mesmo tendo visto Jesus Cristo ressuscitar o irmão, mesmo tendo se sentado aos pés de Jesus, assim como a gente se senta aos pés de Jesus e a gente continua sendo pecador. Mas a verdadeira conversão de Maria, de Betânia, aconteceu 6 dias antes da Páscoa, quando ela se assume como é. Tirou a máscara e lavou os pés de Jesus. Jesus sabia, ela está quebrando o vaso que a leva a pecar, porque a partir de hoje ela assumiu a identidade dela, assumiu para Jesus Cristo com humildade. Jesus, você sabe o que eu sou. A gente não vê em passagem nenhuma Jesus dizendo, olha Maria, você é prostituta, né? Até quando?
A gente não vê ele cobrando. Mas imagine você a felicidade de Cristo, sabendo que ia morrer e pensando, olha, ela se converteu. O primeiro passo para a nossa verdadeira conversão, e a gente tem falado muito sobre o plano de Deus, sobre seguir a vontade de Deus, e isso é converter. Converter vem do grego metanoia, que significa reviravolta. Então a pessoa que decide se converter, ela precisa quebrar esses vasos, esses pecados de estimação, precisa se assumir como é, porque Deus nos quer como somos. É irreal, é ilusório a gente achar que primeiro a gente vai ficar perfeito para depois ir a Deus. Não, porque é nos braços dele que a gente fica perfeito. É nos braços desse bom pastor que as nossas feridas são curadas e não longe dele. Então ter a coragem, como de Maria de Betânia, para sentar-se aos pés de Jesus e falar, olha aqui, ó, eu sou isso aqui. Aqui, meu perfume derramado em ti, a minha essência, o que eu sou derramado em você. Derramar-se mesmo aos pés de Jesus Cristo, para que Ele possa nos curar perfeitamente, para que a gente possa se converter plenamente. Foi o que Maria fez. Ela não ficou escondendo os pecadinhos dela. Ela mostrou-se como era. Correndo risco, que risco? De ser julgada. E foi. A gente vê Judas julgando Maria. Falando, isso aí... Porque ainda fala em voz alta, né? O bonitão ia traído ali há 6 dias, Nosso Senhor, se sentindo no direito de atirar a pedra. Como a gente tem isso na nossa vida, né? Pessoas que não fazem nada, e se sentem no direito de atirar a pedra no nosso primeiro tropeço, nosso primeiro erro. E Judas tem um julgamento, aqui ainda está escrito, um julgamento falso, porque no fundo era isso que ele estava querendo. Ele não estava querendo dar dinheiro aos pobres. Ele queria roubar aquele dinheiro. Então isso aqui ensina também para que a gente não se preocupe com o julgamento dos outros. Quando a gente se assume como é, quando a gente mostra as nossas fraquezas para Deus e para os nossos irmãos, porque Jesus não estava trancado num quarto e Maria fez aquilo, ela teve a humildade de mostrar-se como era para todo mundo. Quando a gente mostra como a gente corre o risco de ser julgado. Mas não é necessário a gente se preocupar com isso. Cristo mesmo diz, deixai-a. É necessário a gente se deixar mostrar e deixar que as pessoas se mostrem como são pra gente. É muito triste a gente ter que viver com máscaras, a gente conversava isso na semana passada. A gente precisa, um cristão autêntico, precisa tirar essas máscaras, precisa ser autêntico de verdade no sentido de assumir quem você é na sua identidade e saber que Deus te ama dessa forma e as pessoas que estão ao seu lado, se te amam de verdade, vão te amar desse jeito. E por que a gente põe máscara? Porque desde pequeno a gente aprende a mentir para ser aceito. Qual é o maior medo de todo o coração? Não ser aceito. Aí você mente. Você finge que é uma coisa que você não é. Só que eu conto uma coisa para vocês. Deus te conhece exatamente como você é. E no dia de hoje Ele quer que a gente realmente comece a abrir mão dessas máscaras como Maria de Betânia. Que a gente se derrame aos pés dEle como aquele perfume. Que a gente quebre com as nossas máscaras como aquele vaso foi quebrado, para que Ele possa vir preencher-nos totalmente. E é por isso que São Paulo lá em Efésios diz pra gente, em Efésios 4:25, por isso renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Nós somos membros do corpo místico de Cristo. Não adianta eu querer enganar vocês mostrando uma Kel que eu não sou, que vocês vão descobrir lá adiante que eu não sou essa Kel. Não adianta eu querer omitir algo da minha identidade para vocês ou para Deus, se não há nada que esteja encoberto que não vai ser descoberto com a verdade. E falar a verdade nos torna livres. Maria, quando assumiu ali que era uma prostituta de leprosos, mostrando aquele vidro caríssimo de perfume, aquilo ali libertou Maria. Somos o que somos. E se há algo para ser consertado, quem conserta é nosso Senhor. E para que seja consertado, eu preciso renunciar à mentira, parar de mentir para mim mesmo. Como a gente mente pra gente? Gente, eu sou muito boa. Que mentira!
A gente se engana, a gente engana os outros com medo de ser rejeitado, mas o nosso Senhor diz, mesmo que seu pai e sua mãe te rejeitem, eu jamais te rejeitarei, porque és meu, porque te conheço antes de ser gerado no ventre de tua mãe. Não há rejeição para aquele que é cristão. E cada vez que a gente se mostra verdadeiro para Cristo, Ele vem nos preencher com a alegria nova, com a liberdade de quem sabe viver na verdade. E o nosso exercício de hoje é a gente se descobrir diante de Deus. Nosso exercício de hoje, o nosso texto de hoje, vai ser aos pés de nosso Senhor, como Maria de Betânia, mostrando o Senhor, olha aqui, ó, é o que tem para hoje, sou eu. E entregar-se do jeito que você tá. Ai, não sou digno, ninguém é digno. Mas Deus nos quer. E nos quer do jeitinho que estamos agora, nessa noite. E a gente vai começar então fechando os olhos. Você agora vai ao encontro de Cristo como Maria de Betânia foi. No vaso em sua mão, tem tudo aquilo que a gente contemplou nos mistérios do terço. Tudo que nos afasta de Deus e também tudo que somos, a nossa identidade. E agora nós nos aproximamos de Jesus Cristo, nos ajoelhamos aos pés dele e quebramos esse vaso. Nos derramamos em Cristo. Receba, Senhor, a cada um de nós. Aqui estamos para te prestar culto, Senhor. Assim como seus amigos Lázaro, Maria e Marta, queremos hoje também te honrar. Sabemos que não temos te honrado com nossas vidas, mas essa noite, Jesus, queremos nos derramar em ti. Aceita cada um de nós, Jesus, do jeito que somos. Aceita, Senhor, nossas limitações. Aceita, Senhor, os nossos pecados e dá-nos a graça de uma sincera conversão. Vem, meu amado, ensinar a cada um de nós a te amar. Vem ensinar com sua doce presença em nossas vidas a sabermos escolher sempre a ti. Que não nos esqueçamos, Senhor, nessa noite, de que pertencemos a ti e que criaste cada um de nós com um amor imenso e eterno para que sejamos teus. Nessa noite, receba cada um de nós como oferta. Nós queremos nos ofertar a ti. E junto com nossas vidas, ofertamos também aqueles que amamos. Aquelas pessoas que estamos sempre intercedendo por elas. Ofertamos a nossa vontade de sermos melhores, a vontade de vermos nossos relacionamentos sendo conduzidos por ti na sua paz, Senhor. Receba, Senhor, essa oferta, feita de todo o coração e de toda a alma, que seja por agora e por todo sempre.